Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Ondas em Rebentação, o segundo volume da saga O Amante do Tritão. Gente, esse vídeo aqui, ele provavelmente vai ficar bem grande e bem longo, porque esse livro é bem grande e bem longo, tem muita coisa que eu quero comentar, e também tem muitas coisas pra eu fazer nesse vídeo, então eu já aviso pra vocês que esse vídeo vai ser dividido em etapas, né? Eu vou dividir meio que em capítulos, e eu vou deixar todos os capítulos indicados lá na descrição, né? Então aqui vocês vão conseguir ver a minutagem de cada parte do vídeo. Primeiro, gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas edições físicas, né, que eu tenho dos livros, porque no vídeo passado que eu fiz, né, falando sobre O Amante do Tritão, teve um comentário, né, pedindo pra eu mostrar como são esses livros, então aqui eu já vou começar o vídeo mostrando com detalhes, né, como são esses dois livros aqui. Depois eu vou falar, né, sobre Ondas em Rebentação, sem spoiler, no caso sem spoiler do próprio Ondas em Rebentação, mas eu vou acabar comentando uma coisa ou outra, né, que aconteceu tanto em O Amante do Tritão, como também no spin-off que eu li, né, que eu até já fiz vídeo também, que foi esse aqui, O Preço da Adoração, que eu li no meu Kindle. Mas enfim, né, vou falar desse livro aqui sem spoilers dele, e depois vai ter uma sessão que eu vou falar desse livro aqui com tudo que é spoiler, com tudo que é revelação, tudo que é plot twist, eu vou falar tudo. Mas assim, não se preocupem que eu vou avisar. Então você não vai pegar spoiler desavisado, né? Eu vou colocar um cada capítulo, eu vou mostrar o que é que vai acontecer, né? Eu vou colocar um avisozinho de alerta de spoiler, então não se preocupem que esse vídeo vai ficar muito legal, né? E vamos lá, sem enrolação, porque tem muita coisa pra dizer. Então, né, gente, a saga O Amante do Tritão foi escrita pela R.B. Muti, né, e ela lançou digitalmente, né. Primeiro, esse livro aqui, ele saiu no Wattpad, inclusive tem até uma parte que fala aqui atrás, né, mais de 135 mil leituras no Wattpad. Depois que ela publicou o livro por lá, né, que é de capítulo em capítulo, foi que ela lançou na Amazon, né, em formato de Kindle, de e-book, ela lançou esse livro daqui. E foi nesse formato que eu li, né, eu já tinha lido esse livro lá em 2017. Mas esse ano eu queria reler esse primeiro volume, né, e finalmente continuar a saga, né, porque eu só tinha lido o primeiro, nunca tinha lido as continuações, e esse ano eu queria ler tudo. Então eu acabei vendo na Amazon, né, tava vendendo a edição física e eu comprei. Olha aqui, gente, como é bonito atrás. Isso aqui é a cauda, né, do Dylan, que a cauda dele é verde. Olha aqui o aviso que eu falei pra vocês, né, das leituras no Wattpad. E também tem aqui dizendo, né, primeiro lugar em vendas na Amazon Brasil. E realmente eu lembro que quando eu vi pela primeira vez foi porque tava em primeiro lugar, não sei o que, eu achei interessante, li a sinopse e acabei comprando. Essa publicação daqui, né, é do Clube de Autores, que normalmente eles fazem publicações de autores independentes, né, que lançam. Então a R.B. Muti, né, ela é uma autora brasileira independente, né, eu acho que isso torna ainda mais legal, né, pra mim, a experiência de apoiar o que ela tá fazendo, né, ter comprado tanto no Kindle quanto também ter comprado edição física. Como vocês podem ver aqui, né, a lombada é bem simplesinha, só preto, com uma fonte simples, né, com o nome do livro e o nome da autora. Aqui dentro, gente, esse livro, ele tem páginas brancas, as páginas não são amareladas, né, mas assim, eu também não gosto muito de página branca, mas eu confesso que eu li esse livro aqui, né, essa minha releitura, eu fiz na edição física e não me incomodou, não tive dor de cabeça nem nada, né, eu inclusive gostei muito da fonte que foi escolhida, eu acho que é uma fonte que é muito gostosa de ler, ela também tá num tamanho assim muito bom, achei bem gostosinho de ler, gente. Olha aqui, essa edição ela tem orelha, bem bonitinha a orelha. Aqui tem a sinopse, né? E aqui atrás tem falando um pouco, né, sobre a autora. E aqui dentro, gente, o que eu acho legal é que no início de cada capítulo a gente tem um desenhozinho e também dos atos, né? Que os livros são divididos em atos. A gente tem aqui ato 1, aí tem esse desenho. E aí quando a gente abre, o capítulo também começa com um desenhozinho, né? Vocês estão vendo aqui uma estrela do mar, algumas conchas, enfim. Toda vez tem essa temática, eu achei bem legal. E assim, os livros, gente, da saga Amante do Tritão, né? Principalmente os livros principais, eu acho que os spin-offs não tem isso. Mas os livros principais, eles têm interlúdios. E eu acho isso bem legal, porque os interlúdios, eles costumam ter desenhos diferentes, né, nos capítulos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o interlúdio do Alisson, que é o irmão do Gabe, né? Que é o protagonista desse livro. E aí o desenhozinho dos capítulos dele são assim, né, com a foto de um surfista, porque ele é surfista, né, então achei isso bem legal, né, e a edição, gente, muito gostosinha de ler. Nesse livro, ele é meio fino, assim, né, ele tem 300 e poucas páginas, e é uma leitura super rápida, né, vocês sabem que eu achei esse livro legal, né, com minhas ressalvas, mas eu já fiz vídeo, né, falando sobre ele. Agora, gente,
A sequência foi um pouco mais complicada, né? Eu acho essa capa aqui muito bonita, Ondas em Arrebentação, né? Eu acho linda. Esse aqui é o Ryan, que é o filho do Gabe e do Dylan. Mas, como vocês podem ver, gente, tem esses defeitozinhos aqui. Quando eu comprei o livro, ele veio com algumas bolhas bem nessa parte aqui, né, que a gente abre, essa parte aqui. O livro tava lacrado, enfim, não era uma coisa velha nem nada, mas ele já veio com um defeitozinho aqui nessa parte, né, com algumas bolhas, como vocês podem ver. E depois, quando eu fui lendo, as bolhas foram ficando um pouquinho piores, né, foram aumentando, né, então assim, não ficou tão bonito, né, essa parte do plastificado aqui, mas no geral ainda acho a capa bonita e valeu a pena, né, como vocês podem ver, o livro é enorme, gente, ele é muito gigante. Ele tem 600 e poucas páginas, né, o que é basicamente o dobro do primeiro livro. Olha aqui a comparação entre eles. Na parte de trás também ficou com uns probleminhas, né, das bolhas, como vocês podem ver aqui, ó. Né, ficou como se fosse bolha de ar dentro da plastificação do livro. E aí fica um pouco feio. Aqui avisa, né, que é o segundo livro da série O Amante do Tritão. Também ficou em primeiro lugar dos mais vendidos, né, da Amazon Brasil. Aí aqui a gente tem um trechinho do livro, né, falando sobre o Maicon. Como vocês podem ver aqui dentro. Também tem a sinopse, né, igual ao primeiro livro. Eles têm mais ou menos o mesmo estilo. Aqui a autora. Dentro, gente, também vai ter aquela questão, né, do início do capítulo ter um desenho diferente, né? E também o início de cada ato tem um desenhozinho. Deixa eu encontrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, o ato 1 começa aqui nessa praia, né? Isso aqui eu acho, inclusive, que é a casa do Gabe e do Dylan, que a gente até conhece um pouco mais dessa casa, né, no final do livro O Amante do Tritão, né, no epílogo. Aqui, ó, no início do capítulo, a gente também tem um desenho aqui de coisas do mar, coral, não, né? É concha, sei lá, a gente não entende nada de mar, assim, os nomes são péssimos. Mas vocês viram, né? É diferente do desenho do primeiro, né? Que o primeiro tinha uma estrela do mar, enfim, é diferente. Esse livro ele também tem interlúdios, mas eu achei que o desenhozinho dos interlúdios não foram tão diferentes assim, né? Também são as coisinhas de mar, né? Olha aqui, gente, o ato 2, tem aqui ó, o mar, né? A praia, enfim. É bem bonita essa edição, né? Como eu falei, é complicado só por causa dessa coisa da bolhazinha, que não ficou tão bonito. Mas eu gostei de ter lido o livro aqui, gente. O livro, ele é gigante. Nessa edição, deixa eu ver o número de páginas certinho. Na edição física, esse livro tem 642 páginas. Na edição digital do Kindle, né, eles falam lá no próprio site da Amazon que ele tem um equivalente a 900 páginas. E realmente, gente, é muito texto, né? Só que eu acho que essa edição aqui, ela tem uma letra que é pequenininha, não pequena no sentido de que você vai ter dificuldade de ler, né? Eu acho que é uma fonte bem gostosinha de você ler, mas é uma fonte, assim, que dá uma apertadinha no texto, né? Pra ele caber nessas 600 e poucas páginas. Já no Kindle, ele realmente, assim, a quantidade de texto é, gente, o equivalente a 900 páginas. Esse livro é enorme e eu não li ele no Kindle em nenhum momento. Eu li ele inteiro nessa edição física, por mais que ela seja um tijolo. Eu achei muito legal, sabe, gente? Eu gosto de Kindle, mas eu também gosto muito da sensação de pegar no livro, sabe? De passar as páginas. Então, pra mim, valeu muito a pena ler esse aqui na edição física. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? De ver esses dois livros aqui, né? Como é que eles são. Eu gostei de comprar. Eles estão disponíveis na Amazon, né? Também tem no próprio site do Clube dos Autores, né? Eu vou deixar na descrição, né? O link, se vocês quiserem comprar. Também tem outros livros da saga, né? Os spin-offs também. Só que, assim, eu tava pensando em ler os spin-offs somente nas edições digitais do Kindle. E aí só os livros principais da saga é que eu vou comprar a edição física. Mas se vocês quiserem, lá tem quase todos os livros dela. Então vocês podem encontrar pra comprar, né? Que eu acho que vale a pena. E agora, né, gente, vamos falar sobre Ondas em Arrebentação, sem spoilers. No primeiro livro, a gente acompanha o Gabe e o Dylan. O Gabe é humano e o Dylan é um tritão. E aí eles têm um romance, né? Enfim, o Gabe, ele acaba engravidando, né? Porque no mundo desse universo aqui, né, do Amante do Tritão, a gente tem tritões que eles são capazes de se reproduzir com humanos, homens cisgênero, né? Então, dentro dessa história, a gente vê homens cisgênero engravidando, né? Quando eles têm relações com tritões. E aí os dois estão juntos, né? Com essa questão da gravidez. E no fim nasce o bebê, Ryan, que é esse aqui que a gente tá vendo. Gente, aqui o Ryan já tá bem crescidinho, né? Mas é ele, o filho do Gabe e do Dylan. Enquanto o Dylan, né? Ele tem a cauda verde, igual aos olhos dele. O Ryan, ele se parece muito com o Gabe, né? E como o Gabe tem olhos azuis, ele tem olhos azuis e a cauda azul. No epílogo do primeiro livro, né, O Amante do Tritão, a gente vai ver que os personagens acabam se mudando, né? Eles saem de Orla das Sereias e vão morar lá no Havaí. Então a gente tem, né, morando numa mansão, o Dylan, o Gabe e o Ryan, que ainda é criancinha. E lá, né, bem pertinho, também tem outra mansão onde está morando o Alisson, que é irmão do Gabe, que ele acabou se casando, né, com a Leilani, já estava esquecendo o nome dela, gente. Ele casou com a Leilani e ele também teve um filho chamado Maicon. E dentro desse livro, né, a gente vai começar a conhecer o Ryan e o Maicon, que eles têm essa amizade, né, desde que eram crianças, né, eles eram primos. Porém,
essa amizade vai se tornando um romance, né? Eles acabam se gostando desde o início, né? Nesse livro aqui a gente já começa, eles estão acho que com 10, 11 anos, algo por aí. E aí a gente vê, né, que o Maicon, ele é muito apaixonadinho pelo Rian, e o Rian também, ele tá apaixonado pelo Maicon. E a gente sabe, né, que dentro desse universo, os tritões, eles têm o chamado, que é uma coisa, né, que faz eles encontrarem a pessoa que é meio que a alma gêmea deles, né, que eles chamam aqui de predestinados. E é com essa pessoa que eles estão destinados a reproduzir a espécie, né, dos tritões. E aí o Rian, ele conta tudo pro Maicon, né, o Maicon sabe que ele é um tritão, ele mostra a barbatana dele, e enfim. E nisso, né, eles acabam entrando num acordo, assim, que o plano deles é no futuro, um ser o predestinado do outro, e eles vão viver felizes para sempre, né. O Maicon, ele fala, não, que eu quero ter o seu filho, o Rian, né, eu vou engravidar e tudo. Tanto é que a gente vê já no iniciozinho desse livro, eles conversando sobre isso, né, e o Maicon super curioso pra ver o Gabe, que está grávido de novo, né, Gabe agora tá grávido de gêmeas sereias, né, o que é bem legal. A gente vê isso logo no início do livro, e o Maicon tá super curioso porque é algo que ele quer que aconteça com ele no futuro, né, já que ele e o Rian, eles estão planejando, quando crescerem, viverem juntos, né, e formarem seu próprio núcleo, que é como os tritões chamam, né, o clã familiar. Um dos motivos, gente, para esse livro aqui ser tão enorme é o fato de que a gente vai acompanhar a história do Rian e do Maicon desde a infância. Então a gente vê eles realmente pequenininhos ali morando com os pais, eles criança ainda, e o Rian contando as questões, né, sobre esse tritão e da predestinação e do chamado. Ele vai contando tudo pro Rian, né? E a gente vê desde aquele momento até eles chegarem aos 18 anos, né, na vida adulta, e finalmente acontecer o chamado, né, em que o Rian vai despertar e ele vai encontrar o seu predestinado. Então é uma história, assim, realmente que é longa, porque a gente vê muita coisa da vida dos personagens, sabe? É uma aventura realmente muito longa, que dura muitos anos, o que a gente acompanha aqui. E eu confesso que isso deixou a história, assim, muito mais rica do que o livro anterior, sabe? Eu acho que o livro anterior, ele me divertia, mas era um livro, assim, mais simples, mais bobinho, né? Esse aqui eu acho que ele é um pouco mais pretensioso, né? Ele tem uma história que é realmente, assim, mais emocionante, tem muitos altos e baixos, né? E a trajetória para eles dois ficarem juntos ou não é realmente, assim, angustiante. Acontece muita coisa nesse livro que eu não esperava, né? A gente tem aqui no início, focado principalmente na infância deles, né? A pré-adolescência e tudo mais. Até que quando chega a gente no meio do livro, a gente tem uma reviravolta muito chocante, né? E o tom do livro muda um pouco. Porque enquanto a gente acompanha eles crianças e pré-adolescentes, a história ela é bem leve, né? Ela é bem fofa, a gente vendo eles se divertindo juntos, né? Eles se apaixonando, enfim, é uma coisa assim bem bonitinha. Mas depois, quando a gente chega no meio do livro, gente, acontece uma reviravolta que o livro ele fica bem pesado. E assim, eu sei que essa é a parte sem spoiler, mas eu queria dar pra vocês alguns alertas de gatilho, porque eu acho, né, que não tem essa questão de spoiler quando a gente tá falando de gatilho e coisas que podem afetar emocionalmente, psicologicamente algum leitor. Eu acho que a gente precisa avisar mesmo, não tem isso de não estragar a surpresa, não. Só que eu vou dizer coisas que vão estar aqui contidas, mas eu não vou explicar o contexto nem o que acontece, né? E basicamente aqui, gente, no livro, a gente vai ter violência física, abuso emocional, abuso psicológico, abuso sexual, sabe? Tem uma coisa assim muito pesada que eu não estava esperando, porque é bem diferente daquilo que a gente viu no primeiro livro, O Amante do Tritão. A gente já tinha tido um relacionamento meio tóxico, né, abusivo, no spin-off, que é O Preço da Adoração. Mas o que acontece aqui, gente, é outro nível, sabe? Eu realmente fiquei muito angustiado lendo, é uma leitura muito pesada. Tanto é, né, que assim, o primeiro livro, eu acho que eu recomendo, assim, pra uma faixa etária de 15, 16 anos, eu acho que dá pra ler, né? Mas esse aqui não, eu acho que é melhor você realmente ser mais velho, assim, porque o que acontece é muito pesado de lidar, sabe? Eu acho que para pessoas mais jovens pode ser muito... pode ser um gatilho muito forte, né? Pode, inclusive, estragar a sua experiência de leitura. Não ser uma coisa divertida, e sim ser uma coisa traumatizante. Então, eu acho importante avisar que vão acontecer coisas muito pesadas nesse livro, né? Ali no meio. E o final é bem interessante, porque depois do que acontece no meio, é tão horrível que você fica sem saber se o final desse livro vai ser feliz ou não, né? E por causa disso, eu confesso que eu fiquei muito interessado. Eu não parava de ler esse livro, gente. Eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu tô lendo outros livros. Eu li uns 4 livros ao mesmo tempo, mais ou menos. Mas nessa última semana, eu basicamente só foquei nesse livro aqui. Eu nem conseguia pegar nos outros livros que eu tava lendo, porque aqui era tanta coisa acontecendo que eu queria saber como ia terminar, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Eu não conseguia largar esse livro de jeito nenhum. Por isso que eu acabei terminando ele rápido, né? Mesmo ele sendo muito longo, eu demorei basicamente a mesma quantidade de dias que eu demorei pra ler o primeiro livro, né? Eu demorei lendo esse aqui, que é o dobro de páginas. Uma coisa, gente, que eu acho interessante dizer pra vocês, né, é em relação à escrita da R.B. Moody, né, nesse livro, em comparação com os outros dela que eu li.
Eu falei pra vocês, né, que o primeiro livro, O Amante do Tritão, ele era uma leitura bem bobinha, né, que isso acabava fazendo o livro ser bem fluido, né, e bem gostoso de ler, mas ao mesmo tempo algumas coisas eram meio brega, né, algumas coisas eram meio... eu falei que tinha cara de fanfic, né, mas eu repito, assim, que não falo de fanfic mal, no sentido que fanfic é ruim. Eu sei que existem muitas fanfics, né, bem escritas, enfim, mas eu falo naquele sentido, assim, dos clichês mesmo de fanfic, sabe, aquela coisa, aquela estrutura básica, né, aquela forma, assim, muito clichê, muito padronizada. Eu achei que o primeiro livro, ele tinha muito essa vibe, né? Mas eu achei, né, que nessa sequência a autora evoluiu bastante, né? Eu ainda acho que tem alguns altos e baixos, tem algumas partes que eu ainda acho que fica meio clichêzinho, meio brega, né? Mas eu ainda acho que ela melhorou muito aqui. Eu acho que aqui a escrita dela ficou muito boa. Assim, não muito boa, tipo, algo fora do normal, mas eu acho que ela tá ali na linha do padrão, sabe, esperado. Né, eu acho que ela não tá acima da média, mas ela tá na média. Eu acho que o primeiro livro, ele estava um pouco abaixo da média, sabe? E também o spin-off, né, O Preço da Adoração, eu achei bem legal, mas eu lembro que no vídeo eu falei pra vocês, né, que no início eu tava achando a escrita muito boba, né, muito ruim, muito mal desenvolvida, e depois eu achei que a escrita foi melhorando. Então aquele livro também, né, eu acho que ele está abaixo da média em relação à escrita, mas esse aqui eu acho que realmente ele tá na média, sabe? Eu acho que ele lembra muitos outros livros, né, que eu leio, assim, para adolescentes, jovens adultos, enfim, eu acho que a escrita dela tá no mesmo nível, né? Eu não acho que ela tá inferior de forma alguma. É claro que ela ainda pode evoluir, amadurecer cada vez mais, né? Porque eu acho que isso é muito legal de a gente acompanhar em qualquer autor, né? A cada livro, ele amadurecer mais, conhecer mais da língua, né? Ter mais domínio, saber melhor como se comunicar, né? Com o seu leitor. Mas nesse momento aqui, eu acho que ela já tá, no momento assim, da leitura dela, sabe, muito bom, sabe? Ela realmente tá na média, ela consegue escrever de uma forma eficiente e passar pra gente a história de uma forma eficiente. E também, né, gente, a questão da fluidez que tinha nos outros livros continua aqui. Como eu falei pra vocês, né, eu li super rápido esse livro, né? É uma leitura, assim, que você começa a ler, quando você vê já passou 50 páginas e você nem sentiu, né, que já passou tanta página assim. E também é um livro, gente, que acontece muita coisa, né? Eu senti que existe, sim, alguns momentinhos de enrolação. Tinha alguns momentos que eu pensava, dava pra resolver logo essa questão aqui, mas não foi uma coisa assim tão ruim. Eu entendi a proposta, né? Principalmente que, assim, como esse livro ele é uma fantasia homoerótica, né? Tem a parte erótica, então tem muita cena sexual nesse livro, e às vezes tem capítulos que é só o pessoal se pegando e você pensa assim, ok, a história não tá seguindo em frente, né? Então meio que é um capítulo filler, um capítulo de enrolação, mas também faz parte da proposta do livro, né? Que a gente acompanhar esse romance. Então, por mais que a história não seguisse em frente, né? A história não evoluísse, eu entendi a proposta, né? Então eu não me incomodava desses capítulos, né? Inclusive eu achei eles bem legais, achei eles bem criativos, né? Achei que todas as cenas de sexo que tinha no livro, né, elas realmente foram bem escritas, né? Eu achei que elas foram bem melhores do que a do primeiro livro, que eu achava que durante o ato os personagens tinham alguns diálogos que eram meio bregas, assim, meio mal pensados, assim, mal construídos, mas aqui eu achei bem melhor escrito, né? Eu achei que os personagens, eles parecem ser bem mais maduros, né? Desde que eles são crianças, né? Eu acho que a escrita da autora também tá mais madura. Então, eu achei que tudo isso foi muito legal, né? Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. Se você leu o primeiro livro e você ficou meio em dúvida se continuava ou não, eu acho que você devia dar uma chance pra essa sequência, né? Porque eu acho que em diversos aspectos aqui realmente evoluiu, realmente melhorou, né? Então é uma história que é muito mais emocionante, tem muito mais reviravolta, muito mais altos e baixos, sabe? Você vai ficar muito feliz em vários momentos, você vai rir em outros, você também vai sofrer, né? Você vai ter vários momentos que são angustiantes, né? Então eu acho que é uma leitura que é muito válida, né? Que é muito legal. Eu me diverti muito, gente. Em questão, assim, de leitura de entretenimento, eu acho que eu não me entretia com a leitura como essa aqui já faz anos, sabe? Faz muito tempo que eu não tinha um livro assim que eu pegava pra ler e não conseguia largar, e me divertia realmente com tudo que estava acontecendo, sabe? Eu realmente ficava ali instigado, imerso naquele universo, né? Em questão sobre o universo, gente, também achei que nesse livro foi bem melhor explorados a questão, assim, dos tritões, né, das sereias. A gente vê muito mais disso, né? A gente tem várias cenas que são embaixo d'água, né? Desde o início do livro a gente já vê o Rian embaixo d'água, né, caçando com o pai. A gente vê, ó, aqui atrás a gente tem esse navio. Esse navio aqui, gente, é um navio naufragado que tem lá no mar, né? E o Rian costuma ir pra esse navio, ficar desenhando, né? Ficar pintando, né? Que ele é um tritão artista, né? Enfim, eu achei isso bem legal, bem interessante, né? Me lembrou uma coisa meio Pequena Sereia, né? Mas não enquanto cópia, né? Realmente, porque é aquela coisa de sereia, né? E ele ser criativo. E enfim, eu achei isso bem legal, porque como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, né? Eu amo muito Pequena Sereia, né? Então eu gostei muito disso. E assim, gente, só mais uma coisa. Nesse livro a gente também tem interlúdios, né, como teve no primeiro livro. Os interlúdios que a gente tem aqui, né, tem um do Michel e tem um do Dylan. O do Dylan é muito legal, gente, porque a gente conhece muito melhor o mundo das sereias, né, dos tritões. Eu achei que isso foi incrível. Eu que gosto de fantasia, eu achei essa parte maravilhosa. Já o outro interlúdio que a gente tem, né, gente, que é do Michel, eu também gostei muito, porque eu me afeiçoei muito ao Michel quando eu li
aquele spin-off, né, O Preço da Adoração. E eu acho assim que esse livro, ele é escrito de uma forma que você não precisa ler todos os spin-offs. Então, para você entender Ondas em Reabilitação, você não precisa ler O Preço da Adoração. A autora, ela meio que faz um resuminho, assim, para contextualizar vocês sobre o que aconteceu. Mas eu digo para vocês, gente, eu que li O Preço da Adoração, teve momentos nesse livro que eu achei muito mais legais, muito mais emocionantes, exatamente porque eu li, sabe? Se eu não tivesse lido o spin-off, eu ia entender do mesmo jeito, mas não ia ter o mesmo impacto emocional, sabe? Porque aqui a gente tem várias coisas que são consequências diretas, né, de acontecimentos de O Preço da Adoração. A gente tem vários personagens, né, de O Preço da Adoração aparecendo aqui nesse livro. Então, assim, se você puder, eu recomendo que você leia, sim, o spin-off, né, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. Mas se você quiser só ler os livros principais, né, que são 4, então você pode só ler eles, né. Mas assim, os spin-offs eu já decidi que eu vou ler todos. Inclusive já comecei a ler o próximo spin-off, gente. Vou pegar aqui no Kindle pra mostrar pra vocês qual é. Olha aqui, gente, o próximo spin-off, né, que eu tenho pra ler é esse aqui, que é Romance ao Som do Violão, que a gente tem o Shane, que é um personagem novo que a gente vai conhecer nesse livro, né, e que tem relação com O Preço da Adoração, né, mas enfim, não vou explicar mais, né, só acho que tô muito ansioso pra ler isso aqui, porque eu gostei bastante desse personagem, né, então acho que a história dele é legal. Eu já comecei, acho que eu já tô no 5º capítulo, né, e eu tô gostando, mas enfim, né, esse é pro próximo vídeo, não vou me estender. Mas no geral, né, pra terminar essa parte sem spoilers, eu só queria dizer que sim, gente, vale a pena ler esse livro, eu achei ele muito divertido, né, ele tem algumas coisas meio problemáticas, assim, tem uns gatilhos, né, tem uns alertas, assim, que eu preciso dizer pra vocês, que eu já falei, né, mas assim, se você consegue ler esse tipo de conteúdo tranquilamente, eu acho que vale a pena, né, é só você pensar sobre isso, né, se realmente esses gatilhos vão acabar lhe afetando demais, é melhor você não ler. Mas se você é de boas com isso, né, corre pra ler esse livro agora, né, tem lá no Kindle, na Amazon, também tem a edição física que também vende na Amazon, então assim, é bem fácil de conseguir, né, então assim, só corram pra ler, sabe? Se vocês leram o primeiro livro e gostaram um pouquinho, dá uma chance pra esse que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais. Agora, né, gente, vamos falar sobre esse livro com spoilers. E assim, como eu mostrei pra vocês, né, o livro ele é gigante, né, 600 e poucas páginas na edição física, 900 páginas na versão do Kindle, né, e assim, e é uma história que realmente ela é grande, sabe? Tem muita coisa que acontece, muitos altos e baixos, enfim. Então, pra eu não me desorganizar e começar a falar as coisas aleatoriamente e até me perder, eu vou fazer assim, eu vou meio que fazer um resumo do livro. E enquanto eu for comentando o que acontece, né, eu vou dizendo o que eu achei de cada coisa, né? Eu acho que assim fica mais fácil pra mim, porque senão eu vou acabar me perdendo, porque é tanto acontecimento, tanto personagem, que aí eu vou ficar meio aleatório. E também, né, assim, se você não se importa com spoilers, né, e tá aqui nessa parte, eu também vou fazer essa explicaçãozinha exatamente pra você entender o que eu tô dizendo, né? E se você já leu, né, vai ser legal, porque aí você vai relembrar tudo que aconteceu na história, né, com esse meio pequeno resuminho. O Ryan e o Maicon, eles são amigos, né, quando eles são crianças. Os pais, eles moram próximos ali, né, todo mundo no Havaí. Tem a mansão que vive o Gabe e o Dylan, e a outra mansão, né, que vive o Alisson e a Leilani. Assim como a gente viu, né, lá no epílogo do primeiro livro, o Maicon, ele é um menino, assim, muito doido, sabe? Ele é muito agitado, ele é muito rebelde, ele fica destruindo as coisas na casa, sabe? Ele fica fazendo bagunça, ele se sai mal na escola, sabe? Faz briga na escola, faz barraco. Ele é um menino, assim, bem problema. O Alisson, como a gente sabe, né, ele sempre sonhou em ter filho, ele sempre quis muito, né? E apesar do Maicon ser uma criança muito complicada, ele gosta muito de ser pai, né? Ele fica sempre a favor do filho. Mas a Leilani, né, que é a esposa dele, ela tá começando a se irritar muito com isso, né? Ela não tem tanta paciência pro Maicon, né? Ela quer botar Maicon no internato, né? Ela quer dar um jeito nisso, né? Ela não quer que Maicon continue sendo esse menino, assim, rebelde, pestinha que ele tá sendo. E aí o Ryan, ele fica, né, meio chocado, assim, vendo as brigas da família, né? Que ele acaba percebendo que o tio Alisson, né, e a tia Leilani estão brigando. E ele quer muito proteger o Maicon, né? Ele não quer que o Maicon fique naquela situação. Mas aos poucos, né, a gente vai vendo que o Alisson e a Leilani decidem se separar, né? E aí o Maicon fica sozinho com o pai dele. Nisso, né, a gente vai vendo que o Gabe está grávido novamente, né? Agora ele está grávido de gêmeas, que vão ser a Penélope e a Rebeca. Ele fica meio preocupado com a questão, né, do parto, né? E o Dylan também fica super preocupado. Mas aí chega o Dr. Michel, né? Ele viaja, ele sai de Orla das Sereias e vai lá pro Havaí pra ajudar o Gabe, né, a lidar com tudo isso. E aí ele acaba decidindo, né, fazer o parto um pouco mais cedo, né, antes de dar os 9 meses, enfim, antes de eclodir, né, a bolsa que tá os bebês, porque aquilo quase matou o Gabe da primeira vez, né, como a gente viu no final do primeiro livro. Então aqui ele tenta fazer o parto antes, né, prematuro, e nisso dá tudo certo, né, o Gabe consegue sobreviver, e as meninas também nascem bem direitinho, né, 2 sereias bem fofinhas no início, né, quando elas são bebês, porque depois, minha gente, essas crianças ficam uó. O Dr. Michel fica muito preocupado, né, com essa questão da gravidez do Gabe, porque ele sabe que ele pode acabar morrendo, né, como quase aconteceu no primeiro livro. Então ele acaba obrigando o Dylan, né, a fazer uma vasectomia, e o Dylan acaba aceitando, né. Nesse momento o Ryan, ele fica bem
confuso com tudo isso, né? Porque ele sente que o Michel é um maculador, né? Então ele fica assim, meio tem uma tretinha com o Michel, né? Porque ele sabe que o Michel meio que atrapalhou os pais deles de ficarem juntos, né? Ele foi um maculador do núcleo. Mas aos poucos o Michel acaba conquistando o Rian, né? Até porque o Michel, ele é padrinho do Rian. E aos poucos ele também vai se tornando meio que o terapeuta do Rian, né? O Michel, ele acaba tendo uma formação em psicoterapia, enfim, eles comentam isso brevemente no livro, além dele também ser médico, né, e tudo mais. Então, ele acaba, né, sempre conversando com o Rian pelo computador, e eles vão lá, né, conversando, e o Rian vai falando sobre a vida dele, e enfim. Uma coisa que é interessante de eu falar aqui, né, que já no início a gente vê que o Dylan é um pai meio bosta, sabe? Fiquei com muita raiva do Dylan em vários momentos desse livro, né? E no início ele era bem escroto com o Rian, sabe? Ele era bem grosseiro, assim, tudo que o Rian tinha que fazer era do jeito que ele queria, ele mandava e acabou, porque dentro da cultura dos tritões, eles são bem violentos, né? Eles são bem brutos, e tudo você tem que ouvir o seu progenitor, sabe? Então, assim, o pai manda em tudo, o pai alfa, o pai ômega, né, que no caso seria o Gabe, ele não tem tanta voz, assim, né, de decisão dentro do núcleo, né, a não ser que ele mande no pai alfa, né? Então, assim, é uma relação meio complicada que esses tritões têm, né, e acaba que o Dylan, ele é um pai meio tóxico, né, e assim, logo no início a gente vê, né, que o Rian, ele tenta fazer tudo bem direitinho, né, sempre obedecer ao pai, mas qualquer coisa que ele faz, assim, que é fora do que o pai queria, o pai acaba batendo nele, sabe? Eu fiquei com ódio, me deu vontade de entrar no livro e matar o Dylan, mas assim, ainda tava no início, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que aguentar o Dylan sendo insuportável esse livro inteiro? E assim, o livro inteiro não, mas foi quase o livro inteiro, porque o Dylan me irritou muito aqui nessa história, mas enfim, vamos continuar. Então, né, vão se passando os anos, a gente vai vendo que o Rian e o Maicon, eles estão, né, com esse relacionamento deles cada vez mais forte, e enfim, só que tem uma questão, assim, né, quando eles chegam, assim, na pré-adolescência, enfim, que é o fato de que os tritões, eles só têm a maturação sexual deles quando chega o momento do despertar, né, do chamado. Então, o Rian, ele não sente nada, sexualmente falando, né, ele não sente prazer no beijo, enfim, e já o Maicon sente, então eles têm uma relação que é um pouco estranha, assim, né? Porque o Rian, ele acaba tentando fazer algumas coisas pra agradar o Maicon, como, por exemplo, eles se beijam várias vezes durante o livro, nessa parte, né, que eles estão adolescentes, mas o Maicon sente desejo pelo Rian, e o Rian não sente desejo ainda, né? Porque ele não teve despertar, mas ele gosta muito do Maicon, ele fica só projetando na mente dele, né? Que quando ele finalmente despertar, ele vai poder satisfazer o Maicon, enfim. É meio estranho isso, né? Mas pelo menos dá pra gente ver que eles são bem fofinhos juntos, né? Eles realmente gostam muito um do outro. E eles têm essa ideia, né, de que no futuro eles vão ficar juntos. Então eles estão o tempo todo tentando fazer isso funcionar e tentando planejar o futuro deles, né? E é bem legal a gente ver a dinâmica deles na escola, né? E tudo mais, porque o Rian, ele é mais nerdinho, mais certinho, né? E o Maicon, como eu já falei, ele é uma peste, né? Todo rebelde, fica fazendo bagunça. Mas eles acabam conseguindo fazer esse relacionamento funcionar. E nisso, gente, a gente acaba tendo uma das primeiras reviravoltas desse livro, né? Tem um momento que os dois, eles estão indo para um show de heavy metal, né? Que é uma banda chamada Death Cannibals. E o cantor dessa banda, né? O vocalista, é um rapaz chamado Shane. Se vocês leram O Preço da Adoração, vocês já fizeram a conexão na hora, né, gente? Que o Shane é o nome do filho da Candy. A Candy era uma ex-peguete do Alison, né, que acaba ficando amiga do Michel. Essa personagem, ela já aparece em O Preço da Adoração. E tem um momento ali que é estranho, né, no Preço da Adoração, que a gente vê que o Alison, ele tá namorando com a menina da igreja, enfim, que inclusive é a primeira moça que ele vai se casar, que depois ela vai abortar, eles vão se separar, enfim. Quando o Alison tá com essa personagem, a Candy, que gostava do Alison, e o Michel, que também gostava do Alison, eles ficam bem tristes, então a gente vê que os dois começam a se juntar pra ficar se drogando, e inclusive fazer uma exorgia, assim, e se pegar e tudo mais. Pronto. No final de O Preço da Adoração, a gente vê que a Candy teve um filho, mas como ela fica com muita gente, ela não sabe quem é o pai. E ela fala, né, que o nome do bebê é Shane, e enfim. Quando eu li O Preço da Adoração, eu já pensei na hora, o Michel é pai desse menino, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei, eu acho que é isso. E aí quando a gente chega aqui, né, em Ondas em Rebentação, de fato isso acontece, né? A gente vê a personagem Candy, que ela tá lá, né? É ela quem deixa o Rian e o Maicon entrarem no show, porque eles não podiam, né? Que eles eram menor de idade, mas ela vê, ela acaba reconhecendo, né, que eles são parentes do Alison, enfim, e deixa eles entrarem. E quando eles estão lá no show, né, gente, o Rian, ele acaba sentindo o cheiro, porque os tritões têm isso, né? Eles têm um nariz bem sensível, eles conseguem sentir que você faz parte de uma família, né, e sua identidade, enfim, só pelo cheiro. Então ele acaba sentindo o cheiro do Shane e percebe que ele é filho do Michel, né, que é o seu padrinho, seu terapeuta, né. Ele acaba ficando, meu Deus, eu preciso juntar esses dois. E aí, né, o Rian acaba tentando se conectar, né, com o Shane, falar com ele, né, conseguir convencer ele a ir conhecer o Dr. Michel, né. E aí o Rian acaba conseguindo fazer os dois se encontrarem. E aí a gente tem o interlúdio do Michel. No vídeo que eu fiz, né, gente, sobre O Preço da Adoração, eu falei pra vocês que aquela conclusão pra mim não era suficiente, né, da história do Michel. Eu achei que eles precisavam
ele e o Alisson e tudo mais, essa história precisava de mais tempo pra ser finalizada, pra ser concluída, né? Eu achei que ali não era suficiente. E de fato, gente, não foi, porque aqui a gente teve esse interlúdio do Michel, que a gente volta a ler os pensamentos dele, né? Eu achei isso muito legal, porque eu tava com muita saudade do Michel. E é um momento, assim, que acaba acontecendo várias mudanças na vida do Michel. A gente sabe, né, que ele tá bem sucedido, a família dele rica, né, ele médico, agora também terapeuta, enfim, né, tudo tá dando certo depois de O Preço da Adoração, no quesito, assim, profissional e da relação dele com os pais dele, né, tá todo mundo muito bem. Mas ele ainda tem aquela questão com o Alisson, gente, ele não superou o Alisson ainda, isso me irrita um pouco, porque eu acho o Alisson muito escroto. Se vocês viram meu vídeo, né, sobre O Preço da Adoração, se vocês leram o livro, vocês já sabem, né, que o Alisson, ele foi extremamente nojento, o relacionamento era extremamente tóxico e abusivo, e assim, não suporto o Alisson. Mas aí quando chega nesse livro, a gente vê que o Alisson está solteiro, porque ele se separou da Leilani. E aí, né, a gente vai vendo o Michel indo visitar, né, a família do Gabe, do Dylan, e também rever o Alisson, enfim, né, mas ele vai lá mais para conseguir ver o Ryan, né, e também fazer algumas coisas médicas lá com as gêmeas, né, porque as gêmeas estão crescendo, então ele vai ver como é que tá a fisiologia delas, se elas estão crescendo bem e tudo mais, né, porque ele fica meio que sendo um pediatra também, né, das crianças ali, meio humanas e meio tritão. Mas aí, né, quando ele chega lá, acaba que o Ryan tá com esse plano de fazer ele conhecer o Shane. Mas antes disso, né, a gente vai vendo a reação do Alisson ao Michel, né? Porque a gente vê no final de O Preço da Adoração que o Michel, ele fica meio assim, né? Porque a relação que ele teve com o Alisson era uma relação totalmente errada, né? Em que o Alisson já era adulto e ele ainda era adolescente. E aí ele tem muita insegurança com o corpo dele, né? Agora que ele tá mais adulto, que ele tá mais velho, porque ele fala que ele ficou mais alto que o Alisson, né? Ele também é bem mais musculoso, assim, mais forte. Ele acha que o Alisson só gostaria dele se ele tivesse uma aparência mais jovial, né? Mais infantil, que era uma coisa, assim, bem problemática. Mas aqui nesse livro a gente vê que não, né? O Alisson realmente se atrai pelo Michel. De qualquer forma que ele esteja, né? Tanto é que quando eles estão lá na praia, que tem na frente da mansão do Gabe e do Dylan, o Alisson meio que fica assim encantado com o Michel e tentando disfarçar. Ali eu já vi, né, meu Deus, ela vai fazer eles reatarem, vai fazer eles terem ali uma conversinha, né, pra ver se voltam a namorar. E eu fiquei meio em choque com isso, porque eu falei pra vocês no vídeo de O Preço da Adoração que eu não queria que eles voltassem a ficar juntos, porque o relacionamento realmente era uma bosta, extremamente abusivo e ridículo. Mas enfim, né? Muito tempo se passou, os personagens eles estão diferentes e a autora meio que tentou fazer uma redenção ali do Alisson. E eles acabam se reconectando, né? E voltando a conversar. E, enfim. Aí a gente acaba vendo, né, o Ryan chegando com o Shane e apresenta o Shane ao Michel. E acaba falando, né, que vocês são pai e filho, que ele sentiu o cheiro. E aí o Dylan cheira também, fala, não, realmente é pai e filho. E aí o Michel fica em choque, né, gente? Mas o Michel, ele realmente, ele aceita ter esse filho, sabe? Ele não fica com raiva nem nada, ele só fica chocado, mas ele realmente decide abraçar o Shane, fazer o Shane ser parte da sua família, né? Então ele tenta sair com o Shane, os dois ficam conversando, né? Eles tentam se reconectar, o Shane fica muito feliz, né? E a gente também vê o Michel reencontrando a Candy, né? Que era sua amiga lá em O Preço da Adoração. E é muito legal os momentos que eles se reencontram, né? Porque o Michel, ele fala assim, meu Deus, eu descobri agora que eu tenho um filho, então eu vou casar com a Candy pra gente ser pai e mãe juntos, não sei o que. E a Candy fica, menino, que eu vou querer casar contigo? Sabe, cala tua boca, eu vi esse tempo todinho sendo uma mãe solteira, sabe? O menino cresceu bem, tem uma banda de heavy metal super famosa. É como se fosse assim, você não fez falta no sentido assim, de que não é que você abandonou seu filho, a gente só não sabia que você era o pai, ela não tinha ideia de que ele era o pai. E agora que sabe, eles vão correr atrás do tempo perdido. Então o Michel, ele vai se reconectar com o filho, né? O filho também vai ficar sempre querendo ficar junto dele, conhecer ele melhor. Então eles vão ter uma relação muito boa, né? A Candy, ela diz que fica feliz por saber que o pai do filho dela é uma pessoa que realmente é boa, né? Porque ela conhece o Michel, ela sabe que o Michel é um cara bom, que é um cara que vai fazer o filho dela ser feliz, né? Que vai ser um bom pai. Então eles ficam, né, todo mundo felizinho, né? Ela obviamente não aceita se casar com o Michel, mas é isso. Porém, vem aí o babado, né? Acaba que o Alisson pede ajuda pra Candy, pra ele meio que ter um encontro com o Michel, sem o Michel perceber, né? Que foi uma coisa meio organizada ali. E acaba que o Alisson e o Michel, eles jantam juntos, né? E aí eles começam a conversar sobre tudo que aconteceu. E, gente, essa parte eu queria que a conversa deles tivesse sido mais longa, sabe? Eu queria que o Michel tivesse jogado as verdades, assim, jogado as verdades mesmo na cara do Alisson, sabe? Falasse como ele foi escroto, enfim. Mas o Michel, gente, ele passa muito pano pro Alisson, sabe? Ele é muito apaixonado, assim, obcecado, e ele parece que não tem noção do quão ruim aquele relacionamento foi, né? O Alisson, eu percebi nesse livro que ele tem uma culpa muito grande, sabe? Ele sente, assim, que o que ele fez realmente foi errado. E ele fica sem entender como é que o Michel ainda gosta dele depois de tudo que ele fez. Pois é, Alisson, eu também não entendo, porque você não merece Michel. Mas, enfim, né? Acontece que, finalmente, eles se resolvem.
e voltam a ficar juntos, né? O Alisson, ele fala, eu não entendo como você ainda me perdoa, mas já que você me perdoa, né? Enfim, vamos tentar fazer funcionar. O Michel perdoa ele mesmo, né? Eles acabam ficando juntos. E é mais ou menos assim que termina o interlúdio do Michel, né? A gente vendo que agora ele tá com um cara que ele sempre amou e ele descobriu que tem um filho, né? E agora tá cuidando desse filho, né? Que já é adulto, né, gente? Que eu acho que eu não citei isso, mas o Shane é adulto já, né? Que ele tem a banda de heavy metal, enfim, né? Porque do tempo, do final de O Preço da Adoração pra o que acontece nesse livro aqui, né? Se passam muitos anos. Então o cara já tá com 20 e poucos anos, enfim. Mas a história do Michel meio que acaba felizinha. Eu não gostei dele voltar a ficar com o Alisson. Eu acho que o Alisson não merece o Michel. Mas assim, eu tô achando essa série de livros tão divertida, sabe? Enquanto o entretenimento tá sendo a leitura tão legal pra mim, que eu decidi meio que passar um pano. Então assim, não gosto, não gosto. Discordo da decisão que a autora tomou, discordo, mas eu não vou deixar isso estragar minha experiência, sabe? Então eu vou passar pano nesse sentido, né? Porque eu não vou ficar só reclamando disso, né? Não achei certo, mas ok, né? Inclusive eu descobri que vai ter mais um spin-off do Michel e do Alisson, que vai desenvolver melhor esse relacionamento deles, né? Então eu espero que nesse spin-off eu acabe engolindo melhor, né? Vou engolir com farinha esse casal, mas assim, não tô gostando muito não. Mas vamos continuar, né? Porque agora o Ryan, a gente vai vendo ele finalmente chegando no momento do despertar e do chamado. Quando o Ryan desperta, você já vê assim, deu merda, vai estragar tudo. Porque a gente passa o livro inteiro vendo ele e o Maicon, né, tendo aquele relacionamento, né, eles desejando ficarem juntos, enfim. Mas o que é que a gente sabe, né? Que dentro dessa coisa da predestinação, os tritões, eles podem tanto engravidar quanto serem engravidados. Mas os humanos não podem engravidar um tritão, só pode ser o contrário, né? Eles terem um filho de um tritão. Então, o Ryan tinha que ser um tritão alfa capaz de fecundar o Maicon. Porém, no momento do despertar, ele acaba despertando como um tritão ômega. Ou seja, ele é quem vai engravidar, sabe? E o predestinado dele é um alfa, que é um tritão. Então, basicamente, né, ele não está destinado a viver com o Maicon, ele está destinado a viver com um sereio, né, um tritão que ele não sabe quem é. Que no caso não vai ser um tritão, mas eu vou falar isso pra vocês depois. Ele vai estar predestinado a outra pessoa. E nisso, o Dylan mostra toda a escrotice dele e fala, olha, Ryan, termine seu relacionamento, não vai mais ficar junto do seu primo, enfim, acabou. Não quero mais vocês juntos, você tem que respeitar o chamado, sabe? A sua predestinação é pra ficar com outra pessoa, você vai ficar com outra pessoa e não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem o que se rebelar, cala a boca e pronto. Sabe assim, Dylan super escroto. E nisso, o Ryan, ele até então sempre tentava obedecer tudo que o pai falava, mas nesse momento ele fala, meu Deus, agora não, sabe? Então ele começa a fingir pro pai que terminou com o Maicon, mas a gente vê que na verdade ele não terminou. E agora que ele teve o despertar, né, finalmente ele teve a sua maturação sexual. Então na primeira vez que ele vê o Maicon, ele já, enfim, né, vocês já entenderam. Eles passam um tempão do livro só eles se pegando, né, finalmente. E aí você vê assim que realmente eles se gostam muito, sabe? Você fica shippando muito eles e você quer que eles fiquem juntos, mas fica essa questão do chamado, o predestinado de Ryan é outra pessoa e esse predestinado está se aproximando. Toda vez que um tritão dorme, ele meio que não tem sonhos, ele se conecta com o chamado e se conecta com o mar. Dessa forma, né, toda vez que o Ryan para pra dormir ou que ele entra na água, o predestinado dele consegue localizar ele, consegue sentir o que ele sente, né, consegue ler os pensamentos dele. Então, toda vez que ele dorme ou que ele entra na água, o predestinado tá se aproximando, sabe? É um momento, assim, bem tenso do livro, porque você vê ele e o Maicon, né, fazendo amor em tudo que é canto que você imaginar, literalmente em todos os lugares que você imaginar, inclusive com o Ryan em forma de tritão, né? Então, assim, com barbatana. Eu achei isso bem interessante, porque foi uma coisa que o Gabe e o Dylan nunca tinham experimentado, né? E também o Gabe e o Dylan, eles tinham aquela relação, assim, de ativo-passivo, mas o Ryan e o Maicon não, né? São ambos versáteis, né? Então eu achei que isso deixou também a leitura dessas cenas, assim, mais interessante, né? Porque eles estavam sempre mudando, assim, de posições, o que cada um estava fazendo, né? Eu achei que isso foi mais instigante, assim, de ler, né? Foi mais interessante. Mas aí chega um momento, assim, da bomba, da bosta acontecer, sabe? Porque, meu Deus, nesse momento eu fiquei muito angustiado. Porque a gente vai ter a festa de formatura. E o Dylan, obviamente, não quer que o Ryan vá, né? Ele tenta deixar o Ryan de castigo, não sei o quê. Só que aí o Maicon vai na casa dele, os dois estão se pegando, os pais acabam pegando. Eles, né, acabam vendo. No caso, tá lá o Alisson, o Gabe e o Dylan, sabe? É um momento, assim, bem escroto e horrível e embaraçoso, mas aí o Gabe acaba se metendo, né, e a gente vê que a relação do Gabe e do Dylan tá começando a ficar meio problemática, né, porque o Gabe tá vendo que o Dylan é muito agressivo e muito mandão com o filho Ryan, né, e Gabe não gosta disso, né, então ele começa meio que se meter, começa a brigar com o Dylan, fala, não, o Ryan vai fazer o que ele quer e acabou. Só que o que acontece? No livro anterior, a gente via que o Dylan tinha uma mania insuportável de ficar o tempo todo mentindo e omitindo, sabe? Ele não explicava as coisas sobre Tritão, sobre a gravidez, enfim. Ele deixava o Gabe feito idiota, sem explicar as coisas, sem dizer nada. E aqui nesse livro acontece a mesma coisa, sabe? Ele não explica as coisas pro Gabe, a questão da predestinação, que o filho despertou e é ômega, então vai ter que ficar com outra pessoa. Enfim, ele não explica isso pro Gabe. E ele proíbe
que o Rian explique. Então o Rian, ele é meio que obrigado, assim, você não pode explicar nada pro seu pai, você não pode falar nada pro seu pai humano, né? O seu pai ômega, que é o Gabe. E isso me irrita, porque você vê em vários momentos, assim, que se o Gabe soubesse, ele podia ficar junto do Rian e ajudar ele e o Maicon a ficarem juntos, né? E superarem tudo aquilo. Mas como o Rian era proibido de falar pro Gabe, então tudo ficava cada vez pior. Mas enfim, né? Vai ter a festa de formatura, o baile lá. E é um baile fantasia e é legal, né? Porque o Rian, ele vai vestido de príncipe, o Maicon, ele vai vestido de princesa. Mas quando chega esse baile, gente, finalmente o predestinado de Rian aparece, que é o Kono. Que ele não é um tritão, a gente acaba conhecendo, né, agora uma nova espécie marinha, que são os Silk. Acho que é assim que fala o nome deles. A barbatana deles é um pouco diferente, né? Não é igual a... Não tem escamas, né? Como se fosse de couro, né? Inclusive tem momentos assim que eu acho que o Rian, ele... assim, parece um rabo de foca, né? Uma cauda de foca, enfim. E ele tem uma fisionomia um pouco diferente. E ele é um cara assim que ele é todo pálido, né? Do cabelo branco, dos olhos vermelhos e da barbatana vermelha também. E aí o Rian meio que é obrigado a ficar com ele. Só que aí o corpo do Rian reage magicamente à presença do Kono, porque eles são meio que obrigados pelos chamados a acasalar. Então acaba que eles ficam juntos. E o Rian fica muito mal por isso, só que aí o Kono, ele fala assim, que dentro do chamado, né, dentro da tradição e da cultura dos tritões e dos Silk, quando você tem um alfa e um ômega, né, você tem essa predestinação, o alfa, ele pode obrigar o ômega a fazer o que ele quiser. E é aí, gente, bem nessa parte do meio do livro, que a história vai ficando muito pesada, porque o Kono começa a abusar do Rian. Então o Rian, ele é estuprado várias vezes pelo Kono. E, pra piorar, né, o Kono também é uma pessoa muito violenta. Então ele quer se vingar pelo fato, né, do Rian ele estar maculado, né, dele já ter ficado com o Maicon, né, que ele não era virgem quando teve a predestinação, enfim. E acaba, né, que o Kono fica arrebentando ele, sabe? Tem um momento, assim, bem horrível do livro, que o Kono fica mordendo ele, arrancando pedaço, assim, da perna dele, da bunda dele, ele sangrando, jorrando sangue, né, e espancando ele, assim, batendo mesmo, né, enfim, horrível, horrível. Tudo que você imaginar de horrível. E, assim, que ultrapassa todos os limites, e que é podre, que é horrível. Inclusive, foi uma parte bem difícil de ler, né? Por isso que eu digo assim, gente, é gatilho mesmo. Se você não consegue ler essas coisas, fuja desse livro, assim, porque essa parte ela é realmente muito pesada, assim, e é muito gráfica a descrição da autora, sabe? É um momento que ela realmente descreveu com todos os detalhes. Ela não só fala, estava acontecendo e deixa por isso, né? Ela realmente descreve as cenas em que isso está acontecendo. Então são cenas, assim, bem horríveis. E enquanto tudo isso está acontecendo, né, o Maicon, ele acha que o Rian simplesmente desistiu dele e tá traindo ele. Ele não sabe sobre essa questão da predestinação e que ele tá sendo obrigado. E aí chega a parte pior, gente, o Gabe. O Gabe vê isso, né, e ele acha estranho o filho tá com outro cara do nada, né, que ele sabe que ele amava o Maicon, mas enfim, o Dylan se mete no meio e fala, não, eles se apaixonaram agora, né, e o Rian também é obrigado a mentir. Então o Rian fala como se ele realmente gostasse do Kono e como se as relações fossem consensuais. E toda vez que ele chega, assim, com marcas, né, de que ele foi violentado, de que ele foi machucado, olho roxo e corte, enfim, né, o Dylan acaba meio passando pano, dizendo assim, não, que ele se machucou no mar, não sei o que, a gente tava caçando não sei o que, ele se machucou num negócio de naufragada ali do navio, bateu, ele sempre arruma uma desculpa, e o Gabe tá achando isso tudo muito estranho, mas todo mundo mente pra ele, sabe? E o Rian quer contar a verdade pra ele, mas o Kono fica lá, botando na cabeça dele, quem manda é ele tem que fazer tudo que o Kono quer, e aí, né, o Dylan também fala, não, você tem que respeitar o seu predestinado, que se o seu predestinado quiser fazer, você tem que aceitar que ele faça com você, sabe? Então, assim, é um momento muito difícil, o Rian, ele está completamente sozinho, ninguém entende ele, ninguém confia nele, e aí no meio disso, né, o que é que acontece? O Shane, como ele descobriu que é filho do Michel, ele tá ficando cada vez mais próximo do Michel e ele tá lá no Havaí, né? Ele deu um tempo, assim, da banda dele pra ficar junto do pai e conhecer melhor o pai. E o pai tá namorando o Alisson, né? E o Alisson que é que é pai do Maicon. Então o Maicon e o Shane, eles acabam ficando mais próximos, assim, mais juntos. E o Shane, ele tem um crush no Maicon. Então ele começa a tentar ficar namorando com o Maicon. E nisso o Rian fica surtado, porque ele fala, não só eu vou assim, passar o resto da minha vida com esse cara que fica me abusando, mas também a pessoa que eu amo vai estar com outra pessoa, né? Então fica um momento, assim, do livro bem horrível, muito horrível mesmo, o Dylan nojento, né? As irmãs também do Rian, elas se mostram, assim, super escrotas, porque elas são super obcecadas com essa questão do chamado e a tradição dos tritões. Então até elas também ficam dizendo, né, que o Rian tem que fazer aquilo e acabou. Que ele tem que respeitar o alfa dele, né, que o Kono realmente tem que estar ali. Então é uma relação, assim, muito horrível e todo mundo ao redor do Rian não pensa nele, né, não entende ele. E o Gabe, que é a única pessoa que poderia ajudar ele a passar por tudo aquilo, não tá sabendo de nada. Então eu fiquei passando mal, nisso que eu tava lendo. Até que eu percebi uma coisa que estava acontecendo em vários capítulos, né, que quando teve o aniversário de 18 anos do Rian, que foi o momento, né, do despertar e tudo mais, o Dylan deu pra ele um tridente.
né, bem de tritão mesmo, né, tipo pai de Ariel, Aquaman, enfim, ele recebeu um tridente dourado, não sei o que, todo bonito, que era pra ele caçar animais marinhos, né, e fazer comida, enfim, até porque eles têm esse costume, né, que a gente até vê no primeiro livro, de quando tem o negócio da predestinação, né, o Alpha, ele caça pra dar pro seu ômega, enfim, como o Rian pensava que ia ser um Alpha, né, e o Dylan pensava que ele ia ser Alpha, então tinha toda essa questão de um tridente pra ele caçar. Mas aí, em vários capítulos, fica sempre mostrando pra gente, né? A autora faz questão de sempre mostrar pra gente, assim, que o tridente tá no guarda-roupa dele, né? Tá no armário. Então, às vezes, ele vai trocar de roupa e fala, ah, ele bateu, assim, encostou no tridente que tava no armário. Às vezes, ele tá acordado de noite e fala, ah, a luz da lua refletia no tridente que tava no armário, sabe? Então, sempre fica ali no tridente. E eu já me lembrei, gente, daquela regrazinha que a gente tem muito no cinema, né? Que é em questão, assim, da arma, né? Do revólver e da pistola. Se você tá vendo, né, uma história, um filme, enfim, e você vê que tem ali um revólver, né, um personagem pegou um revólver, tem um revólver na sala tal, não sei o que, é porque esse revólver, nessa arma, vai ser usado em algum momento da história. Normalmente vai ser lá no clímax, né, quando tiver aquele negócio, meu Deus, como é que a pessoa vai sobreviver? Aí o personagem vai se lembrar daquela arma que ele viu lá no início do filme e vai pegar essa arma e vai lutar contra o vilão, enfim. Eu percebi que a autora, né, R.B. Mutz, ela tava fazendo a mesma coisa com esse tridente, então já tava me ligando, o tridente vai ser uma arma importante. E de fato foi. Tem um momento, né, que o Rian, ele tá no mar, ele tá observando de longe, né, o Shane e o Maikon conversando, e aí chega o Kono, né, e o Kono fala assim, que vai levar ele pra terra dos Silk, né, que é essa nova não, a nova que é pra gente, né, que já existia, mas que a gente conheceu agora, que é essa outra espécie marinha, né, que são os Silk. Ele vai levar o Rian pra aquele local. E ele diz assim, que o Rian, ele vai lá ficar sendo escravizado, né, vai ficar sendo machucado, vai ficar preso, e o Kono só vai encontrar ele pra casa lá pra ter outro filho e deixar ele preso, e esse vai ser o resto da vida dele, né. E aí o Rian, ele fica muito chocado com isso, ele começa a se estressar, ele vê o Michael com outra pessoa, ele vê a vida dele tendo uma merda, ele vê que ele tá todo machucado, aí ele surta, ele pega o tridente e arrebenta o Kono. Nesse momento eu pensei que o Kono ia morrer, eu fiquei tão feliz, mas não morreu. Ele só se machucou bastante e acabou fugindo, e o Rian fala, não quero mais saber de você, não quero mais você na minha vida, enfim, fuja daqui, eu vou matar você mesmo e pronto. Nesse momento, gente, finalmente acontece o que eu queria que já acontecesse há muito tempo, que é o Rian começa a falar a verdade. Demora um pouco, tem uma enrolaçãozinha, né? Porque o Rian fica muito chocado com o que ele acabou de fazer, né? Porque é um crime horrível, né? Dentro da cultura dos tritões, o que ele fez com o alfa dele, né? O predestinado dele. Mas aí ele volta pra casa, né? Ele tá super mal, enfim. E aos poucos ele vai tentando se reconectar com as pessoas. Então o Dylan fica chocado com o que ele fez, né? Ele fala, você fez assim, foi uma merda enorme. Mas enfim, e aí o Rian começa a tentar contar para as pessoas o que realmente aconteceu. Então nisso, né, o Gabe vai descobrir a verdade, né? O Shane também acaba descobrindo que o Rian, ele é um tritão, e ele também acaba falando sobre a questão do Conan, né, que ele foi estuprado e abusado, enfim. E aí o Gabe descobre, o Michel descobre também, né? Então assim, todos os personagens acabam descobrindo o que aconteceu. E é um momento assim que é bem importante, porque finalmente a vítima de toda essa situação, né, que é o Rian, ele tem pessoas ao redor dele que vão proteger ele, vão cuidar dele, né? Então assim, foi muito bom que ele conseguiu se abrir, conseguiu falar o que aconteceu, né? E nesse momento a história dá uma grande mudada. Chega uma parte assim mais complicada no livro em relação ao livro anterior, né? Que no primeiro livro a gente tem um casal, Gabe e Dylan, e a gente é ensinado, né? A gente é preparado pra shippar muito eles. E quando chega nesse segundo livro e o Dylan é super escroto, a gente fica com muita raiva, né? A gente fica assim muito estressado. E aí quando o Gabe descobre tudo, é óbvio que o Gabe fica assim revoltadíssimo com tudo que aconteceu, né? Como assim você deixou nosso filho ser estuprado porque fazia parte da sua tradição, da sua cultura enquanto tritão, sabe assim? E o Conan tava morando com ele, sabe? O Conan ficava sempre no quarto do Rian, ficava sempre eles ali todos os dias, então enquanto o Rian tava sendo machucado, os pais estavam no mesmo cômodo não, mas na mesma casa, sabe? Cômodos próximos, e enfim, e o Gabe não sabia o que tava acontecendo, porque o Dylan escondia, sabe? Então o Gabe fica muito estressado, gente. Tem uma briga, assim, gigante, do Gabe tentar dar na cara do Dylan, né? Não sei o que, e o Dylan segurar a mão dele, assim, com força. Aí o Rian vai, chega também, começa a brigar, né? E no meio disso, o Gabe, ele pega o celular e faz uma chamada, eu acho que ele faz pro Alisson ou pro Michel. Mas enfim, ele deixa lá a chamada gravando enquanto tá tendo a briga. Então o Alisson e o Michel vê o que tá acontecendo, saem correndo pra casa, né, do Rian, e chega lá, tá a briga, não sei o que. E aí o Gabe também tá jogando móvel e tudo mais. E aí o Dylan acaba decidindo que vai embora, né? O Gabe expulsa o Dylan, ele fala pra ele ir embora e termina o relacionamento ali. Mas aí vai piorar, o Gabe, ele ainda por cima, ele cai, eu acho que é em cima de uma televisão quebrada, que quebrou um bando de móvel ali no meio da briga. Ele cai em cima da televisão, ele fica com a cara toda cortada, toda sangrando. O pessoal pensa até que ele morreu, mas ele não morreu, né? Ele só acaba ficando com uma pequena cicatrizinha no rosto. Mas enfim, gente, esse capítulo foi o caos, eu fiquei em choque, mas também eu achei que o Dylan merecia mesmo ser expulso de casa, né? O Dylan, inclusive, ele tenta levar as filhas, né, que são a Rebecca e a Penélope, mas o Gabe fala, não, as meninas vão ficar comigo, e aí o Alisson e o Michel se metem lá no meio, começam a brigar com o Dylan, aí o Dylan decide ir embora. Só que nisso, gente, o Rian, ele fica muito mal, porque assim, eu entendo
que o Dylan tá completamente errado. Eu fiquei com muito ódio do Dylan. E eu achei que o Gabe foi extremamente certo. Mas o Ryan, ele também tem uma perspectiva um pouco diferente, que é, agora que ele brigou com o seu alfa, ele tá sozinho e ele tá grávido, né? Acabei esquecendo de dizer isso pra você. Mas também ele foi abusado várias vezes nessa questão da predestinação. Ele acasalou com o Connor, ele tá grávido, ele vai ter um filho. E foi um filho que ele não queria, que ele não sabe como é que isso vai ser, né? Ele queria ter o pai dele, Tritão, junto pra conseguir ajudar ele, sabe? Então, por mais que o Dylan tenha sido horrível, ele meio que quer desculpar o Dylan e quer que o Dylan ajude ele. Mas aí, quando o Gabe bota ele pra fora, né? O Ryan basicamente só vai ter pessoas humanas lidando com ele, ajudando ele, né? E que não entendem direito como é viver como Tritão e tudo mais. Então ele fica pedindo pro pai não ir embora. Daí ele acaba também dizendo, por favor, volte quando for o momento do parto, sabe? Tente chegar aqui porque eu preciso da sua presença. E aí o Dylan fala, tá bom, eu vou embora, porque o Gabe pediu. Mas quando for o seu momento do parto, eu vou estar aqui pra ajudar você. E nesse momento, né, gente, vai tendo também uma nova mudança na história, assim, o clima fica um pouco diferente, a gente vai vendo o dia a dia deles, né, com essa coisa assim do Gabe estando solteiro, a gente vai vendo que o Gabe, ele vai ficando cada vez mais depressivo, assim, mas ao mesmo tempo ele não quer perdoar o Dylan por tudo que ele fez, né, ele se sente muito culpado por não ter salvado o Ryan, e o Ryan, né, ele volta a namorar com o Maicon, né, então nisso também tá todo mundo bem, e acaba que se envolve Shane no meio, né, o Maicon e o Ryan, eles voltam a ficar juntos, eles dois, mas eles começam a se pegar a três junto com o Shane. Foi uma coisa, assim, bem bagaceira, mas eu gosto do Shane, eu gostava da amizade dos três, então eu achei de boa, assim, eu gostei de ler os três juntos. Mas, assim, em todo momento fica claro que eles só se juntam mesmo, assim, no momento de pegação, porque, na verdade, eles são amigos, né? O Ryan e o Maicon, eles, de fato, são um casal. Mas o Shane não faz parte, né? Não é um trisal. Realmente são duas pessoas que pegam uma terceira pessoa, né? E no início, o Shane fica de boas com isso, né? Eles se divertem os três juntos. Mas depois, mais pra frente, né? O Shane vai acabar decidindo terminar essa relação deles, né? Porque ele não quer ficar sobrando, né? Ele quer ter um relacionamento só dele, né? Enfim. Mas isso demora pra acontecer, né? No geral, eles criam uma amizade muito legal. O elo entre esses três é muito forte, né? O Ryan finalmente tem pessoas ali lutando por ele. Mas aí, como a gente sabe, né, gente, o Connor, ele não vai desistir, né? O Connor não morreu, ele só, né, se perdeu, assim, foi embora, fugiu. Mas ele tá, né, se reconstruindo, se reconstituindo, né? Porque a gente sabe que os tritões e os Silk, né, quando eles estão embaixo d'água, eles conseguem ir se regenerando, né? E é por isso que o Ryan, ele consegue regenerar os machucados, enfim. Por isso que o Connor bateram muito nele, depois botava ele na água e ele se recuperava. Mas enfim, né? Quando a gente tá nisso, o Connor decide voltar pra se vingar. Então vai ter aquela competição de surf e tudo mais, né? O Maicon, ele é surfista, o Alisson, como a gente sabe, ele é surfista, mas ele não surfa mais. Até que num torneio, né, numa competição, ele vai decidir surfar também. Então a gente vai lá, tem o Maicon. E o Ryan começa a ter uma sensação muito estranha, que ele acha que o Connor vai aparecer ali e vai machucar o Maicon. Então ele até tenta impedir o Maicon de ir nadar, né, de surfar. Mas o Maicon vai, ele acaba perdendo. E volta, né, bem triste, mas aí chega a vez do Alisson ir surfar. E quando o Alisson vai surfar, dá merda. O Connor aparece e começa a atacar o Alisson. O Alisson fica lá todo arrebentado. Ele dá várias mordidas, né, corta o Alisson todinho. E inclusive ele precisa amputar a perna, né, ele perde a perna. Ele também fica com uma doença, né, uma infecção, que deve ter vindo, né, da saliva, do Silk, né, do Connor. E ele fica em coma. E aí passa vários capítulos, né, vários meses em que o Alisson tá em coma. E o Michel, que tinha conseguido tudo, né, ele tava com uma pessoa que ele amava, ele conheceu o filho, enfim, a vida dele começa a dar uma desmoronada de novo, né, porque o Michel só faz sofrer. Então ele fica lá sofrendo porque o Alisson tá morto. Ele é médico, né, mas ele já não sabe mais o que fazer. E você vai vendo que a situação do Alisson realmente é muito tensa e que não tem mais como salvar ele, sabe? A bactéria, né, dessa saliva estranha, né, que entrou no corpo dele, tá destruindo a vida dele completamente, sabe? Ele não vai conseguir acordar, ele tá naquele coma, assim, que ele já até tem aquela conversa, assim, será que é melhor a gente desligar as máquinas ou não? É uma situação bem tensa, sabe? Que é bem pesada, assim, bem horrível, e você fica meio sem esperança pro Alisson, né? E eu confesso, assim, que apesar de eu não gostar do Alisson, eu senti muito mais pelo Michel do que por ele mesmo, né? Porque se fosse por ele mesmo, não teria morrido. Mas eu fiquei com pena do Michel e também fiquei com pena do Maicon, né? Porque o Maicon gosta muito do pai dele, enfim, eles têm uma relação meio estranha, né? Porque eles brigam muito, já que o Maicon é super rebelde, enfim. Mas a gente vê que eles se gostam, né? Então, assim, é tenso por isso, né? Eu queria que o Alisson vivesse mais por esses dois personagens do que pelo próprio Alisson. Nessa parte do livro, né, gente, é que finalmente temos um segundo interlúdio, que é o interlúdio do Dylan. E a gente vê o que aconteceu, né, depois que ele foi expulso de casa pelo Gabe, né, ele voltou pro mar. Essa parte aqui é bem complicada, porque vai ter um bando de coisas assim mais mitológicas e novos personagens, então eu vou tentar explicar da forma mais simples, resumida e objetiva possível, né, porque esse vídeo vai ficar enorme. Mas enfim, a gente vê o Dylan indo pra Igarikena, que é a terra dos tritões e das sereias. A gente vê que nessa terra, né, a família dele, que é o clã, o núcleo, né, Macaíra,
são os grandes reis, né? Então o pai dele, o Alpha, é o grande rei, e o pai Ômega, ele também é o rei oráculo, né? Então ele tem o poder de ver o futuro. Quando o Dylan chega lá, né, a gente descobre que Dylan, por ser o primogênito, ele era o grande sucessor ao trono, mas ele não quer mais ser, ele não quer ser o rei dali, ele não quer controlar aquilo, então ele acaba, né, abdicando do trono, e depois que os pais deles, né, falecerem, ele não quer tomar esse trono. E nisso a gente acaba tendo algumas conversinhas aí que eu acho que vão ser importantes para os próximos livros, que é a questão de que o Rian é o verdadeiro herdeiro ao trono, já que o Dylan não quis, né? Então, se ele, como primogênito, não quis, então é o primogênito dele que vai ser o grande rei, ou seja, Rian. Mas vamos guardar isso aí, né, na cabeça agora, porque não é importante para esse livro. Acho que vai ser mais para as sequências. Quando a gente vê lá, né, o Dylan na sua terra, ele acaba reencontrando seus irmãos, inclusive conhecendo alguns irmãos pela primeira vez. Porque o pai dele, Ômega, né, tá grávido já do 20º bebê Tritão. Então, assim, são 20 filhos que ele tem, né? O primeiro deles foi o Dylan. E o Dylan não conheceu vários desses irmãos, né? Porque desde que ele teve a predestinação com o Gabe e tudo mais, que eles tiveram o Rian, o Dylan tava morando na terra dos humanos, né? Ele não ia mais visitar os pais, ele não ia, né, mais pra dentro d'água, assim, pra aquele reino. Então, os pais dele não viam eles há muitos anos, né? Inclusive, eles nunca conheceram o Rian, nunca conheceram o Gabe. E aí, eu acho que isso vai acabar acontecendo, né, nas sequências, mas eu não vou me adiantar, vamos lá. E aí, né, nisso, o Dylan, ele acaba conhecendo dois irmãos, que são personagens que vão ser bem importantes para o futuro dessa saga, né? O primeiro deles é o Byron. O Byron, ele é um tritão que ele recentemente teve o seu chamado, né? Sua predestinação, ele encontrou o seu predestinado, que era um rapaz humano, né? Ômega. E aí, ele contou para esse rapaz tudo o que acontecia, né? Que ele era um tritão, que eles tinham que acasalar, enfim. Diferente do Dylan, que chegava só mentindo, né? O Byron, ele realmente contou tudo o que acontecia. E aí, esse humano, ele decidiu, de fato, assim, os dois ficarem juntos, né? E aí o Byron acabou levando ele pra Igarikena. E aí uma coisa interessante, né? Porque normalmente em Igarikena, os tritões, eles odiavam os humanos, mas o humano predestinado, né, o Ômega do Byron, acabou sendo bem tratado por lá, e ele, inclusive, teve amizade com uma outra sereiazinha que eu vou falar pra vocês mais na frente. Acaba, né, que o Byron, ele fica, assim, bem feliz com esse predestinado dele, né? Eles acham que vai dar tudo certo, o predestinado dele tá grávido, tá prestes a ter o bebê. E aí, né, gente, quando chega no momento de ter o parto, ele ia ter ajuda, né, de alguns humanos que iam fazer esse parto, mas na hora os humanos acabam traindo eles, né, e ele acaba tendo que fugir. O humano acaba tendo um parto, assim, super surtado, meio na doidice, e acaba falecendo. Então o Byron, ele tá viúvo e sozinho com um bebê nos braços. E isso é o que acontece, né, normalmente com todo tritão que acaba predestinando com o humano. Então, pra eles, né, você predestinar com o humano é basicamente uma desgraça, né? Porque a pessoa que você mais vai amar vai ter que morrer, né? E é isso que a gente entende porque o Dylan tava meio triste, né, meio choroso lá no final do primeiro livro, né? Porque quando tava chegando perto da hora do Gabe ter o bebê, ele tava assim quase como se fosse se despedindo, porque ele pensava que o Gabe ia morrer. O que é bem escroto da parte dele, né? Porque em nenhum momento ele falou pro Gabe que ele corria o risco de morrer, né? O Gabe tava lá achando que tava tudo de boas, né? Inclusive é por isso que no final do primeiro livro, né, o Amante do Tritão, o Michel e o Dylan acabam brigando bastante, né? E é por isso que nesse livro aqui, depois que as gêmeas nascem, né, o Michel fala, ó, Dylan, você vai fazer uma vasectomia e acabou, porque meu amigo não vai morrer por sua causa, sabe assim? Gabe não vai ficar correndo o risco de morrer toda vez porque você é idiota. Enfim. Mas aí nisso, né, a gente também vai conhecer outra irmã do Dylan, que é uma sereia chamada Babylon. Se eu não me engano, ela ainda tem 8 anos, né? E ela, gente, ela é obcecada pelo Michel. Eu achei isso muito legal, né? Porque ela é uma menina, assim, bastante inteligente e que ela ficou muito, muito amiga do predestinado, né? O Ômega do Byron. Então ela se apaixonou muito pela coisa, assim, dos humanos, né? O pessoal da Terra. Então ela gosta muito deles. E ela não quer mais que eles morram toda vez que um tritão for predestinado deles, sabe? Ela achou isso horrível e ela quer conseguir salvar os humanos. Então, a lenda do Dr. Michel, ela se espalhou na terra de Igarikena, né? Porque ele foi o único que conseguiu fazer um parto em que o humano não morreu. Ele fez o Gabe, né, ter 3 bebês, que foram o Rian, a Penélope e a Rebecca, e o Gabe tá de boas. Então, ela, né, fica, meu Deus, eu preciso conhecer o Dr. Michel. Eu quero aprender medicina, sabe? Eu vou salvar os próximos ômegas humanos. Então, ela é uma criança, assim, muito divertida. Ela me lembrou a vibe, assim, meio Hermione, sabe? De Harry Potter. As personagens são diferentes, mas só pra vocês terem uma noção, assim, né? A menina que é inteligente, que quer aprender, que quer não sei o quê. Então, ela fica, assim, muito instigada com esse assunto. E o Dylan, chato, escroto, como sempre, né? Ele é meio chato, assim, tanto com o Byron quanto com a Babylon, que são personagens, assim, muito legais. E o Dylan é um saco, ele é muito chato. Mas, enfim... Com o passar das coisas, né, os pais do Dylan vão tendo as conversas com ele, né, que acabam meio que abrindo a mente dele pra ele entender, assim, que você não precisa obedecer tudo do chamado cegamente, sabe? Então o Dylan acaba percebendo, assim, que você pode manipular o chamado ao seu favor, né? Isso foi uma coisa que não ficou tão explicada, eu acho que a gente vai ver mais sobre isso nos próximos livros, mas é com essa mensagem, né, que o Dylan fica de que é possível você não seguir a cega, né, tudo que o chamado diz, tudo que o futuro diz que vai ser. E nisso ele acaba decidindo voltar pra casa, porque são longos meses de viagem, né, entre a
Ariquena e o Havaí. E ele fala, não, agora eu preciso voltar porque o Rian tá prestes a ter o bebê, né? Eu falei pra ele que eu ia estar lá quando tivesse o parto, enfim. E aí, nisso, ele acaba levando o Byron e a Beblin, né? Ele pede pros pais pra levar a sua irmã Beblin pra lá, né? E o Byron, ele acaba indo junto, meio que escondido, junto com o seu bebê. Então a gente vê, né, eles na água, voltando pro Havaí, o Dylan, o Byron e o seu bebezinho e a Beblin. E agora, né, gente, na conclusão, basicamente, todos os personagens se unem, né? Então chega lá o Byron, Beblin, Dylan e Gabe e Michelle e o Allison, não é que o Allison tá no hospital. Enfim, aí o Maicon, o Shane, tá todo mundo junto, inclusive a mãe do Shane, né, que é a Candy, que é a personagem de O Preço da Adoração, ela acaba também descobrindo as coisas, né, o Rian conta pra ela que ele é um tritão, que tá grávida, enfim, porque ele queria que o Gabe não ficasse tão sozinho, né, ele queria que o Gabe tivesse alguma amiga, né, alguma pessoa pra botar ele pra cima, né, então ele acaba criando essa amizade com a Candy, né, então achei bem legal que a Candy é uma personagem que ela é divertida lá em O Preço da Adoração, né, eu gostei que agora ela tá metida nessa bagunça, e aí tá todo mundo junto, né, todo mundo vai fazer as coisas correrem bem. Então acontece o parto do Rian, né, o Rian tem um bebê, só que acontece, o bebê, ele nasce, ele é um tritão, então a cauda dele, ela tem escamas, né, igual a do Rian, porém ele nasce exatamente igual ao Connor, sabe, ele é bem branquinho, do cabelo branco, com a barbatana vermelha, né, então assim, exatamente igual ao Connor, ele também tem o cheiro do Connor, que isso é uma coisa que é bem interessante aqui, né, os tritões, ele tem um olfato muito sensível, então o tempo todo o Gabe fica sentindo o cheiro do Connor, fica vendo o Connor no bebê. E isso pra ele é muito pesado, né, porque ele foi estuprado pelo Connor, o Connor é um escroto, enfim. Ele acaba não conseguindo criar uma relação tão saudável com o bebê, né, ele fica meio depressivo, assim, quando o bebê nasce, né, ele fica querendo se afastar do bebê. O Michael, ele fala, não, a gente vai cuidar desse bebê junto, sabe, você é o pai do bebê, eu não me importo que ele tenha a cara de outro homem, sabe, eu sei tudo que aconteceu, a gente vai estar junto nessa. E o Michael tá se afeiçoando muito ao bebê, mas o Rian, ele tem uma dificuldade muito grande. Daí realmente, gente, é uma coisa muito pesada pra ele. Mas enfim, no meio disso, a gente vê que o Dylan acaba arrumando um jeito de salvar o Allison. Eu acho que ele acaba transferindo o seu sangue, né, para o Allison, pra conseguir combater essa bactéria Silk, né, que tava destruindo o corpo dele, que tava fazendo ele basicamente morrer. E aí depois que tem essa transfusão, o Allison realmente, gente, consegue acordar, ele tem uma recuperação muito boa. Mas no processo, parece que o Dylan, ele perdeu a sua ligação com o chamado, né? A gente entende assim que é como se o que ele fez foi um crime muito grande, né, que é salvar um humano dessa forma. Então ele acaba perdendo, inclusive, os poderes de predestinação. Ele fala que ele não consegue mais sentir o Gabe, né, mais ver os pensamentos deles, enfim, eles meio que estão desconectados nesse sentido. Mas o livro dá a entender que eles meio que vão acabar reatando, sim, né? Porque o Gabe, ele fica assim com raiva do Dylan, enfim, mas aos poucos no livro a gente vai ver que eles começam a se reencontrar, começam a sair juntos, enfim, escondido, né? O Gabe, ele não fala pro Rian, ele fala pro Rian que ele tá encontrando outra pessoa, mas o Rian, né, com o olfato dele, ele sente o cheiro do outro pai, né? Então ele sabe que os dois pais estão se reencontrando, ele tá torcendo pros pais conseguirem reatar. Eu acho assim que apesar do Dylan ter sido muito escroto, né, no decorrer do livro, eu acho que ele não é necessariamente uma pessoa ruim. Né, eu acho assim que a cultura dos tritões realmente assim, é muito pesada, é muito bruta, é muito violenta. E ele ainda tem dificuldade de conseguir se desprender dessa tradição, sabe? Eu acho que esse é o processo que ele vai passar na história. Eu acho que o interlúdio que a gente tem dele, que a gente realmente vê os pensamentos dele, eu percebi assim que tem como ele mudar pra melhor, então eu acabo não me importando tanto com ele e o Gabe voltando, né? Diferente do Allison, que realmente eu não gosto muito do Allison com o Michelle, mas o Dylan e o Gabe reatarem é algo que eu aceito um pouco melhor, né? Porque eu acho que o Dylan, ele ainda tem oportunidade, ele ainda tem espaço pra crescer e pra evoluir e pra se redimir depois de tudo que ele fez, né? Então assim, vou passar pano pro Dylan aqui, continuo tendo um abuso dele, mas vou passar pano. E nisso, né, gente, é aquele momento que eu tinha falado lá no passado, né, que o Shane, ele tava se pegando com o Maicon e Rian, mas ia ter um momento que ele ia decidir que ele não queria mais ser marmitinha do casal, né? Então ele fala assim, não vou mais ficar com vocês, mas assim, de boa, a gente é amigo, gosto muito de vocês, vocês são muito importantes pra mim, eu só não quero ficar sobrando aqui, né, nesse trisal. E nisso, o Shane começa a ter uma paixãozinha pelo Byron, que é o irmão do Dylan, né? Então achei isso bem interessante, porque primeiro ele tava pegando o sobrinho, agora vai pegar o tio. Mas enfim. Mas aí você vê, né, que eles vão ter um certo relacionamento ali. Inclusive, o próximo spin-off é exatamente sobre essa relação, né, do Shane com o Byron. E eu achei eles bem legais aqui nesse livro. Outra coisa que eu achei interessante, né, é que a Beblin, ela acaba meio que sendo adotada pelo Michelle e pelo Allison. Então, né, é uma coisa muito divertida. Eu quero muito ver eles sendo pais, né, quando tiver o próximo spin-off deles, né, eles sendo pais juntos, né, porque eles já foram pais separadamente do Shane e do Michael. Mas agora como é que eles vão cuidar da Beblin, né, e ela sendo uma sereia, e sendo uma sereia, assim, super inteligente, né, que quer ser médica, que quer se inspirar muito, né, no pai adotivo, Michel, pra conseguir salvar vidas. Eu achei essa dinâmica bem interessante. Mas enfim, né, tudo tá muito bom, tudo tá muito feliz, e óbvio que felicidade não dura em ondas em rebentação, porque esse livro é cheio de desgraça. E o que acontece? O Connor reaparece. Ele invade lá, né, o quarto do Rian e ele sequestra o bebezinho. Que o bebezinho, ele começa a dar o nome de Ronan. Só que acontece, como o Rian, ele tava tendo dificuldade de se conectar com esse bebê,
ele já tinha passado, acho que um mês que o bebê tinha nascido, ele não tinha dado nome ainda, né? O Maicon ficava insistindo, você precisa dar um nome, precisa dar um nome, e ele tipo, não gostava nem de pensar no bebê. Mas aí chega, né, o Connor, chama o bebê de Ronan, e o Ryan, ele sente que o Connor, ele realmente ama aquele bebê, mas assim, o Connor é um monstro. E aí o Connor começa a ficar violento lá, né, tem aquela bagunça, começa aquela briga. E aí nisso, gente, ele pega uma arma e atira no ombro do Ryan. Assim, meu Deus, será que alguém vai morrer? Será que vai ser infeliz? Mas aí chega, né, o Maicon, ele pega o tridente do Ryan e ele começa a bater no Connor, né, até que o tridente, né, ele vai atravessar o peito do Connor e matar o Connor, né? Então foi um momento, assim, bem pesado, né? Eles estão lá com o bebê, a areia toda melada de sangue, eles matam o Connor. E esse é um momento, assim, que basicamente vai levar a gente ao final do livro. O Ryan e o Maicon, eles ficam muito tristes, né? Apesar de matar o Connor, teoricamente, ter libertado o Ryan de forma, assim, mais absoluta, né? Agora não tem mais esse cara que vai lhe perseguir, que vai tentar lhe abusar, lhe escravizar, enfim. O Ryan, ele tá se sentindo essa liberdade, mas os dois estão muito culpados por terem matado uma pessoa, né? Que é uma coisa, assim, muito pesada. E que eles ficam ali com aquela culpa e tudo mais. E agora com o bebê, né? Principalmente porque o bebê é a cara do Connor. Então olhar pro bebê é lembrar do cara que abusou o Ryan e do cara que o Maicon matou. Então, a presença do bebê fica muito pesada na vida deles, né? E apesar deles amarem muito a criança, principalmente o Maicon, né? O Maicon tá muito afeiçoado àquele bebê, mas eles decidem que vão dar o bebê para outra família cuidar. E aí, no caso, eles vão dar o bebê para o Byron. O Byron, ele já tem o próprio bebê dele, né, o filho dele, e ele decide pegar o Ronan, né, o bebezinho, e diz que vai cuidar dos dois como se eles fossem irmãos. E aí o Ryan fala, por favor, não conte que eu sou o verdadeiro pai, não conte o que aconteceu, né, eu só quero que ele seja feliz lá em Agarikena, que você cuide dele, né, e que ele seja sempre assim saudável, viva bem, e enfim. O Maicon tá muito triste, mas acaba aceitando isso também, né? Os dois entram em acordo. E o Byron decide, né, que vai levar o bebê Ronan pra Igarikena e viver lá, né, junto com o bebezinho dele. Só que nesse tem o primeiro babado. O Shane decide também ir pra Igarikena. Ele fala, né, que vai morar um tempo com o Byron. A gente vê que eles estão bem apaixonadinhos assim. E ele também quer ter outras inspirações, quer ter outras aventuras na vida dele. Porque ele tá bem desconectado com a música que ele fazia de heavy metal, né? Principalmente porque ele fazia umas músicas assim com as letras bem violentas, né? Coisa assim de sangue, tripa e não sei o quê. Só que depois, né, do namorado do pai dele, que é o Alisson, ter sido todo destroçado no mar e ter ficado sem a perna, ele ficou meio chocado. Além das coisas também que aconteceram com o Ryan. Então, basicamente, ele não se sente mais conectado com esse tipo de arte, assim, tão violenta e agressiva, né? Ele quer ter outras experiências, fazer outras coisas, né? A gente vê que ele também tá começando a tocar violão e fazer umas músicas mais fofinhas e românticas, enfim. Ele tá a fim de ter uma outra vibe na vida dele, né? Então ele decide ir pra Igarikena junto com o Byron. Ele fala que vai ajudar a criar os dois bebezinhos e eles vão embora. Logo depois desse bebezinho ir embora, a gente tem um momento, assim, bem estranho, assim, bem que eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, que do nada o Ryan, ele escuta o pensamento do Maicon, né? E o que me lembra de uma coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, eu vou dar uma volta aqui. Lembra quando eu falei, né, que o Ryan teve o parto, correu tudo bem? No parto, né, quando se trata de um parto de o tritão que tá tendo bebê, eles costumam fazer lá em Garikena um ritual, né, que junta o sangue do pai alfa com o sangue do pai ômega. Só que aí, no caso, o pai alfa não tá lá, né, que é o Connor, enfim. Mas aí o Dylan diz pra ele fazer, o Ryan fazer esse ritual, né? Ele inclusive dá uma lâmina, né? Uma faquinha que veio de Agarikena, que foi feita, né, no parto do próprio Dylan, que ele é o primogênito, enfim. Aí tem toda essa coisa. Eles usam, né, essa lâmina pra cortar a barriga do Ryan. E nisso eles fazem um ritual usando o sangue dele e o sangue do Maicon, né? Então isso acontece lá no parto. Voltando agora pra onde eu tava, né? Depois que o bebê Ronan é levado embora pelo Byron e pelo Shane, a gente vê o Ryan, em um segundinho só, ele ouvindo um pensamento do Maicon. E ele fica sem entender, tipo, como assim? Mas fica por isso mesmo, passa um tempo e aí todos os personagens vão se reunir novamente, porque vai ter o casamento do Michel e do Alisson, né? O Alisson, ele tá com a perna biônica, né? Uma prótese, e aí vai ter o casamento deles, e, enfim, eles adotaram mesmo a Bebel, a gente vê a Bebel, ela sendo toda inteligente, né? Ela lendo livro de química, de física, de astrofísica, assim, toda louca, querendo aprender tudo. E aí o casamento é muito legal, porque a gente revê alguns personagens, né? Tipo, os pais do Michel estão lá, a gente também vê, né, o Sr. Jones, né, da lojazinha de surf, que ficava lá com o milho dele, né, bem legal, que o Ryan não sabe quem é o Sr. Jones, né, e aí como essa parte é narrada pelo Ryan, ele só fala, tinha um velho lá atrás, assim, com milho, dizendo, ai, ainda bem, tipo, finalmente ficaram juntos, e eu achei isso bem divertido, né, porque se você leu O Amante do Tritão e também O Preço da Adoração, você sabe, né, que o Sr. Jones tá lá no meio disso, porque ele é amigo do Alisson. Ele também foi amigo do Michel, né? Então ele acompanhou aquele casal, ele viu as dificuldades que foi, né, pra eles ficarem juntos e finalmente eles estão lá casando, todo mundo feliz e fica tudo super legal. Até que no final, gente, o livro termina com uma grande bomba, né? Um grande gancho, um cliffhanger, que o Ryan começa a sentir dentro da barriga dele um bebê.
E isso meio que acaba não sendo explicado. Ele só começa a sentir o coração batendo e o livro acaba. O que eu entendi disso é que a soma da morte do Connor com o ritual que juntou o sangue dele com o sangue do Maicon acabou fazendo com que a predestinação fosse mudada de uma pessoa para outra. Então eu acho que no caso o Maicon vai se tornar o predestinado do Rian agora. Isso me lembra, né, o que o Dylan, ele acaba conhecendo, ele acaba descobrindo quando ele tá lá em Garikena com os pais, que o pai fala, né, que é possível você meio que manipular o chamado ao seu favor, sabe? Você interpretar ele de outra forma, você fazer acontecer de outra forma. Eu achei isso bem interessante e eu acho que isso vai ser mais explorado nos próximos livros. Porque eu já senti, gente, que na reta final de Ondas em Reabilitação a gente teve muito mais desenvolvimento do lado fantástico e mitológico da história, né? Que era uma coisa que a gente não tinha antes. Inclusive, eu tô muito ansioso pra ver mais de Garikena. Como eu falei pra vocês, né? O próximo livro que eu vou ler é o spin-off chamado Romance ao Som do Violão. E esse livro vai contar a história do Shane e do Byron. E como eu falei, né? O Shane, ele vai estar morando, né, em Garikena, que é a terra das sereias. Ele vai ser um humano no meio de um bando de sereia e tritão, né? Então eu acho que isso vai ser bem interessante, né? É um livro que eu tô muito curioso pra ler. Eu shippo bastante esse casal, né? Apesar de eles terem tido poucas cenas juntos, eu achei que eles têm uma dinâmica que é interessante, né? Eu também quero muito ver mais da Terra das Sereias e dos Tritões, né? Porque eu gosto muito de fantasia, eu gosto dessas loucuras, essas coisas bem nada a ver, essas viagens. Eu adoro uma viagem livre, né? Então, assim, tô muito ansioso pra dar continuidade a esse universo, né? Eu vou continuar fazendo vídeos aqui, falando tudo. E eu vou sempre fazer vídeos nesse formato, né? Primeiro eu falo sem spoilers, o que eu achei, e depois eu falo com spoiler mesmo, porque, assim, essa saga, né, Amante do Tritão, apesar dela ter muitas vendas, né, na Amazon e muita gente já ter lido, eu vejo que tem pouquíssimo conteúdo na internet, sabe? Mal tem vídeo. Então, como eu sou a única pessoa fazendo vídeo, é melhor fazer um vídeo realmente, assim, bem completo, falando muita coisa, né? Então, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas eu precisava comentar com vocês com detalhes, né? Porque eu sei que é um conteúdo que vocês não encontram facilmente na internet, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E queria convidar vocês, né, pra se inscrever aqui no canal. Como eu já falei, né, eu vou continuar falando sobre essa saga, né, do Amante do Tritão. Mas também eu falo sobre outras coisas, né, gente? Eu amo terror, fantasia, ficção científica, né? Algumas coisas de romance, de musical também. Então, assim, animações, eu gosto de Scooby-Doo, de Barbie, de Princesa Disney. Então, assim, sempre vai ter muito conteúdo diferente aqui no canal, né? Sempre vai ter muita coisa sobre cultura pop, de filmes, séries, livros e quadrinhos. Então, se você gosta desse universo, né, desse universo de cultura pop, esse universo do entretenimento, não deixe de me seguir aqui no canal, que você, com certeza, não vai se arrepender. E é isso, gente. Até mais.